complexos articulares que a gente estuda. Beleza? Se pergunta muito dele, tanto no teórico, né, quanto no final. Vamos lá. O complexo articular do ombro, ele vai estar composto por 5 articulações. Dessas 5 articulações, vão ser 2 principais e 3 acessórias. Essas 2 articulações principais, elas vão ser uma verdadeira e uma falsa. Beleza? O conceito de articulação principal e acessória é o seguinte: a articulação principal do complexo do ombro vão ser as articulações mais relevantes no caso da amplitude de movimento. Por exemplo, se eu tenho uma patologia ou alguma fratura, alguma coisa em uma articulação principal, isso vai afetar muito mais o movimento do meu ombro, a amplitude de movimento do meu ombro, do que uma articulação acessória, por exemplo, o que afetaria muito menos. Beleza? Então, a gente vai ter 2 articulações principais no complexo articular do ombro. A gente vai ter a articulação glenohumeral, que é uma articulação verdadeira, e a articulação escápulo-torácica, que é uma articulação falsa. Beleza? Apesar da escápulo-torácica ser falsa, ela é uma das principais, e eu já vou explicar o porquê adiante. Depois, a gente... travou aqui. Vamos lá. Depois a gente vai ter as articulações acessórias. As articulações acessórias, elas vão ser 3 articulações. Beleza? A gente vai ter 2 articulações acessórias verdadeiras e uma articulação acessória falsa. As 2 articulações acessórias verdadeiras vão ser as articulações das 2 pontas da clavícula. Porque se a gente se lembrar aqui, a clavícula ela vai articular tanto com o acrômio, formando a articulação acrômio-clavicular, e também ela vai articular com o esternão e a primeira costela, formando a articulação externo-costo-clavicular. Essas 2 articulações das 2 pontas da clavícula são 2 articulações verdadeiras e acessórias do complexo articular do ombro. E depois a gente vai ter uma articulação falsa, que é a última articulação acessória, que seria a subacromial, que eu já vou explicar cada uma delas em específico. Começando pelas articulações principais. A principal, uma das articulações principais do complexo articular do ombro é a articulação verdadeira, principal, chamada articulação escápulo-humeral, que é justamente a articulação do húmero com a escápula. Beleza, gente? Essa aqui vai ser a articulação principal verdadeira do complexo articular do ombro, que ela vai ser uma diartrose do tipo enartrose e de esfera. Ou seja, a gente vai ter a cabeça do húmero, que é um terço de esfera, articulando com a cavidade glenoide da escápula. Que essas vão ser as superfícies articulares dessa articulação. E os meios de união, a gente vai ter a própria cápsula, beleza? Tem que se lembrar sempre da cápsula sinovial. E também a gente vai ter os ligamentos glenohumerais. Esses ligamentos glenohumerais vão ser ligamentos que eles vão se originar do borde. Aqui, ó, são esses ligamentos aqui, ó. São ligamentos que eles vão se originar do borde da cavidade glenoide e eles vão se insertar no húmero. Esses ligamentos glenohumerais, a gente vai ter o ligamento glenohumeral superior, o ligamento glenohumeral médio e o ligamento glenohumeral inferior. O ligamento glenohumeral inferior, ele vai ter 2 fascículos, ele vai ter 2 cordas que vão formar ele. E esse ligamento glenohumeral inferior, ele vai dar a volta no coeixo quirúrgico do húmero. Além disso, a gente tem que saber também os pontos de inserção dos ligamentos glenohumerais superior e médio também. Vão ser os seguintes pontos de inserção. Vamos lá. O ligamento glenohumeral superior, que é esse aqui, ó, ele vai se originar do borde da cavidade glenoide e ele vai se insertar no coeixo anatômico do húmero. Beleza? O ligamento glenohumeral superior vai se insertar no coeixo anatômico do húmero. O ligamento glenohumeral médio, ele vai se originar do borde da cavidade glenoide e vai se insertar no troquim, ou no tubérculo menor do húmero. Beleza? E o ligamento glenohumeral inferior, ele vai ter 2 fascículos, beleza? Ele vai ter 2 cordões que vão formar ele,
E esses dois cordões vão dar a volta no eixo quirúrgico do húmero. E, por conta disso, como o ligamento glenohumeral inferior ele tem dois fascículos, ele vai ser o ligamento mais forte. Porque os ligamentos glenohumerais superior e médio, eles não têm tanta função assim de sustento mecânico e de estabilização da articulação. Eles vão ter mais uma função de limitação da amplitude de movimento da articulação glenohumeral. Porque se a gente lembra da aula de ontem, a gente tem o húmero, que como ele é 1/3 de esfera, ele tem uma amplitude de movimento muito maior do que o fêmur, por exemplo, que é 2/3 de esfera. E o que acontece? Essa amplitude de movimento faz com que essa articulação ela seja muito mais instável e fazendo com que seja muito mais fácil a luxação dessa articulação. Então, esses ligamentos glenohumerais superior e médio, eles não vão servir tanto para estabilização da articulação, mas eles vão servir mais para uma limitação da amplitude de movimento. Beleza? Só que o ligamento glenohumeral que mais tem, o mais forte, o que mais tem essa função de estabilização dessa articulação, vai ser o inferior. E além disso, entre os dois ases, entre os dois cordões do ligamento glenohumeral inferior, passa aqui uma bursa, que é chamada bursa ou saco axilar. Essa bursa, a gente vai começar a ter esses conceitos de bursa em articulação, que é o seguinte: quando a gente falou que as diartroses, elas tinham aqui a cápsula sinovial, deixa eu pegar para desenhar aqui, que talvez fique mais fácil. Como toda diartrose, ela vai ter os dois ossos e ela vai ter uma membrana sinovial, beleza? A cápsula sinovial, que é a parte externa, que é a mais fibrosa, e a membrana sinovial, que fica na parte interna da cápsula sinovial. Existem algumas articulações grandes, como, por exemplo, a articulação do ombro ou a articulação do fêmur, em que essa cápsula sinovial, ela como que faz uma dobra, ela se desenvolve e faz uma dobra, entende? Aí ela forma uma dependência associada a ela. Aí forma as chamadas bursas, entende? Essas bursas, elas são dependências da cápsula sinovial de alguma articulação. No caso da articulação do ombro, a gente tem duas bursas principais. A gente tem uma bursa axilar e uma bursa subacromial. Deixa eu ver uma imagem aqui para vocês. Bursa axilar. Aqui, ó, essas bursas são chamadas de bolsas também. Bursa em português. Essas bursas, elas são dependências ou extensões da cápsula sinovial, que ela vai servir justamente para quê? Para, assim, a cápsula sinovial, ela vai servir na articulação, a função principal dela vai ser de produzir o líquido sinovial, amortecer impacto e delimitar o espaço de articulação. Quando a cápsula sinovial gera essa extensão dela, que são essas bolsas, essas bursas, elas vão servir justamente vai servir para evitar atrito entre algumas estruturas anatômicas. Por exemplo, a gente tem... Essa imagem está ruim. Aqui, essa imagem está boa. Essa aqui, por exemplo, também. Essa bursa, ela... No caso, essa aqui seria a bolsa subacromial, ou bursa subacromial. Ela vai servir para amortecer a fricção, o atrito ou o impacto entre as estruturas que a gente vai ter aqui no ombro. Por exemplo, essa subacromial aqui, ela vai servir... Deixa eu voltar para a articulação do ombro. Essa bursa subacromial, aqui, ó, ela vai servir para amortecer a fricção entre o deltoides, o músculo deltoides e o próprio osso do húmero, e o próprio húmero. Por quê? Quando a gente movimenta o ombro, existe o deltoide, né, que tapa toda essa região aqui, e quando ele contrai, ele poderia gerar fricção e gerar atrito entre o próprio músculo e o osso. Então, a cápsula sinovial da articulação glenohumeral, ela gera essa bursa,
que seria uma dependência dela justamente para evitar o atrito e o impacto entre o músculo e o osso. O que acontece? Às vezes, essa bursa, ela inflama. Porque de tanto que a pessoa, às vezes, existem profissões, existem esportes em que fazem muito movimento com o ombro. E aí causam inflamação da bursa, chamada bursite. Eu não sei se vocês conhecem bursite ou se já tiveram. É a inflamação. Aqui, ó, é a inflamação justamente dessa bursa, dessa dependência da cápsula sinovial. Essa bursite, quando ela inflama, ela diminui a amplitude de movimento do ombro e causa muita dor, basicamente paralisando a articulação. Beleza? Existem várias possibilidades de regiões que podem gerar bursites, porque existem muitas bursas ao longo do nosso corpo. Entende? Só que o que vocês precisam saber é que essas bolsas ou bursas, elas são dependências da cápsula sinovial e elas servem para amortecer atrito e impacto. E aí o que acontece? Voltando ao assunto, a gente vai ter entre os dois ligamentos glenomerais inferiores a passagem da bursa ou saco axilar. Beleza? Entre os dois cordõezinhos aí. E depois, depois dos ligamentos glenomerais, superior, médio e inferior, a gente também vai ter os ligamentos associados à apófise coracoides. Porque, como eu disse ontem, a apófise coracoides ela vai ser uma estrutura óssea que ela vai ter uma grande função de estabilização de todo o complexo articular do ombro. Ou seja, a apófise coracoides ela vai originar ligamentos, esses ligamentos aqui, os ligamentos coracoides. Que aqui a gente tem a apófise coracoides e ela vai originar ligamento córaco-clavicular, que esses ligamentos córaco-claviculares vão possuir dois hasses, beleza? Duas fibras. Depois a gente vai ter ligamento córaco-acromial e também a gente vai ter ligamento córaco-humeral, beleza? Todos esses ligamentos vão se originar da apófise coracoides. Córaco-clavicular com dois hasses, córaco-acromial e córaco-humeral. E depois a gente vai ter o ligamento acrômio-clavicular também, que ele vai ser mais um ligamento da acrômio-clavicular do que do complexo articular do ombro. Mas esses vão ser os ligamentos da articulação escapulohumeral, gente, ou glenohumeral. Outra coisa é que a cavidade glenoidea da escápula ela é muito pequenininha. Então, ela necessita de um rodete glenoide, que é como se fosse um cartílago, que ele vai dar a volta nessa cavidade glenoide para aumentar a superfície de articulação dela. Beleza? Para melhorar o encaixe da cavidade glenoide com a cabeça do úmero. E esse rodete glenoide vai ajudar a diminuir as luxações também, né? Ele vai dar mais estabilização na articulação. Aqui, ó. Esse aqui é o chamado rodete glenoide. Ele vai aumentar a zona de encaixe aí da cabeça do úmero. Essa é a articulação escapulohumeral. Agora, a articulação escapulotorácica, ela vai ser a outra articulação principal do nosso complexo articular do ombro e ela vai ser falsa. Posso fazer uma pergunta? Sim, sim. O rodete glenoide é para quê mesmo? Para eu anotar aqui. Aqui, ó. Aqui, ó. Se a gente for ver a cavidade glenoide, ela é muito pequenininha. Aqui, ó. Se a gente for ver a cavidade glenoide, ela é muito pequenininha comparada à cabeça do úmero. Ela é muito pequena. Qual que é a consequência disso? Como ela é muito pequena, o encaixe dela é muito, naturalmente, ruim. Ou seja, se ela continuasse desse tamanhinho que ela ficaria, a articulação do ombro ela seria muito mais instável do que ela já é. Ou seja, ia gerar muito mais luxação. O que acontece? Esse rodete glenoide, ele é feito de cartílago hialino e ele vai aumentar o borde da cavidade glenoide para encaixar melhor na cabeça do úmero. Entende? Ou seja, ela aumenta a superfície de articulação para dar uma estabilidade melhor nessa articulação. Beleza? Muito obrigada. De nada. Aí a gente vai ver
a outra articulação principal, que é a escápula torácica. A escápula torácica ela vai ser uma das articulações principais do complexo articular do ombro, só que ela vai ser falsa. Por quê? Porque ela não é uma articulação que articula osso com osso, nem diretamente, nem indiretamente através de cartílago. Essa articulação escápulo-torácica vai consistir simplesmente aqui a parede do tórax, beleza? O músculo mais específico, o músculo serrato maior, que está abaixo da escápula, seria a parede do tórax e a escápula simplesmente deslizando na parede do tórax, beleza? Essa seria uma articulação, né? Porque a gente tem aqui o deslizamento, o desplazamento da escápula na parede do tórax, só que é uma articulação falsa. Só que ela é principal porque ela é extremamente necessária. Por quê? Esse movimento de adução e abdução da escápula na parede do tórax, ele é essencial para manter a amplitude de movimento do nosso braço, do nosso ombro. O que acontece quando existe uma afetação dessa articulação escápulo-torácica? Vai estabelecer uma patologia chamada escápula alada. É como se a escápula é uma parálise da escápula. Escápula alada. É uma parálise da escápula que faz com que ela fique em adução constante. Ou seja, a escápula fica travada aqui e ela fica parecendo uma asa nas costas da pessoa. Por isso se chama escápula alada. E o que acontece? Essa parálise da escápula trava ela e diminui muito a amplitude de movimento do ombro. Entende? Então, é por isso que ela é uma afetação. É por isso que essa articulação é uma das articulações principais do complexo articular do ombro. Porque quando você trava e você impede o deslizamento da escápula na parede torácica, você diminui muito a amplitude de movimento do ombro. E essa escápula alada, ela vai ser uma patologia resultante da parálise do músculo serrato maior. Isso se pergunta, tá? É quase seguro que pergunta no primeiro parcial. A escápula alada é uma parálise do músculo serrato maior. Porque daí, quando paralisa esse músculo, ele não deixa que a escápula se deslize sobre ele, entende? Então ele trava a escápula aí e diminui muito a amplitude de movimento. Beleza? Ou seja, a articulação escápulo-torácica é uma articulação principal e falsa que consiste no deslizamento da escápula na parede torácica. Mais específico, é o deslizamento do músculo subescapular, que é o músculo que está abaixo da escápula, sobre o músculo serrato maior. E aí, patologia dessa articulação seria a escápula alada, que é o resultado da paralisia ou da parálise do músculo serrato maior. Agora vamos ver as articulações acessórias do complexo articular do ombro. As articulações acessórias, a gente vai começar pelas verdadeiras, que são as duas articulações das duas pontas da clavícula. Beleza? Então, vamos começar pela articulação acromioclavicular. A articulação acromioclavicular é uma das articulações do complexo articular do ombro. Ela é acessória e verdadeira. E ela vai consistir na articulação entre o acrômio e a clavícula, a carígia articular do acrômio, e a carígia articular externa da clavícula. E ela é uma diartrose do tipo artróide. Ou seja, basicamente são duas superfícies planas articulando entre si e só faz deslizamento. Agora, articulação externo, assim, outra coisa é que o ligamento dessa articulação acromioclavicular é o ligamento, tem cápsula e depois ligamento acromioclavicular. Beleza? Ou seja, essa articulação aqui ela vai ter a capsulinha, os meios de união dela, ela vai ter a capsulinha e o ligamento acromioclavicular. Depois, a gente vai ter a articulação externo-costoclavicular. Essa articulação externo-costoclavicular, ela vai consistir na articulação entre o esternão, a clavícula e a primeira costela. Beleza? Ela vai ser uma diartrose do tipo encaixe recíproco. Só que ela vai ser doble encaixe recíproco. Ele vai ser um encaixe recíproco duplo. Por quê? Porque a gente tem 3 ossos articulando aí. E os 3 ossos, eles vão fazer encaixe recíproco entre si, formando um encaixe recíproco duplo, que seria. E aí o que acontece? As superfícies articulares vão ser as carígias articulares do esternão,
da clavícula e da primeira costela, formando assim a articulação externo-costoclavicular. E os meios de união, a gente vai ter cápsula, tem que lembrar, toda de artrose tem cápsula. E a gente vai ter ligamento anterior-posterior, superior-inferior, ou seja, vai ter ligamento de basicamente todos os lados possíveis nessa articulação, anterior-posterior, superior e inferior. E os movimentos possíveis, como ela é um encaixe recíproco, ela vai ter os movimentos que a gente pode fazer com o ombro, basicamente, que é protrusão e retrusão do ombro e a elevação e o descenso do ombro. Porque quando a gente faz isso com o ombro, a gente está movimentando essa articulação aqui, que é a externo-costoclavicular. A gente consegue ir com o ombro para cima, para baixo, para frente e para trás. Ou seja, elevação e descenso, protrusão e retrusão. Depois, essas foram as duas articulações acessórias verdadeiras. E agora a gente vai ver a última articulação, que é uma acessória falsa. Que ela vai estar formada, que ela vai ser a articulação subacromial. Também pode ser chamada de articulação subdeltoide. Que ela vai estar formada pelo ligamento coracoacromial e a bursa glenoide. Essa bursa aqui, ela vai ser uma dependência da cápsula sinovial da articulação glenohumeral, e ela vai se projetar aqui, e ela vai se projetar para cima do húmero aqui, acima da cabeça do húmero, e ela vai ficar abaixo do ligamento coracoacromial. E aí, essa bursa, ela vai friccionar ou vai se movimentar em relação a esse ligamento. Inclusive, essa movimentação dessa bursa, ela pode gerar uma inflamação nela, que aí gera bursite. E aí a gente terminou o complexo articular do ombro. Agora, complexo articular do codo. O complexo articular do codo, a gente vai ter 3 ossos que vão participar dessa articulação aqui. A gente tem o húmero, o rádio e o cúbito. Na posição anatômica, o rádio sempre é externo, do lado do polegar, assim como o polegar, que sempre é externo, e o cúbito sempre é interno. E aí, na região do codo aqui, a gente vai ter a formação de 3 articulações. A gente vai ter a articulação entre o húmero e o cúbito, que vai ser uma troquileartrose. Por quê? Porque ela vai estar formada pela tróclea do húmero e pela escotadura troquilear do cúbito. Beleza? Vai formar uma troquileartrose. E, como toda troquileartrose, ela só faz flexão e extensão. Beleza? Flexão e extensão. Depois, a gente vai ter uma outra articulação que vai estar formada pelo côndilo do húmero mais a cabeça do rádio. Beleza? Como é uma articulação formada pelo côndilo do húmero mais a cabeça do rádio, vai ser uma condilartrose. E depois a gente vai ter a articulação radiocubital proximal. Essa articulação radiocubital proximal, ela vai ser uma trocoide, que é aquele tipo de articulação que ela é especializada em fazer só rotação, ela só faz rotação. Beleza? E aí, no caso, o rádio vai ser... O cúbito, no caso, vai ser o eixo de rotação e o rádio vai ser o osso rotacionado aí nesse eixo. E como ela é uma trocoide, só faz rotação. E é ela que vai permitir o movimento de pronossupinação do antebraço. E aí a gente tem os meios de união. Os meios de união do complexo articular do codo, a gente vai ter basicamente os ligamentos colaterais. Ou seja, a gente vai ter ligamento colateral cubital, ou também chamado de colateral interno, e os ligamentos colaterais radiais, também chamados de ligamentos colaterais externos, porque o rádio está sempre no lado externo, na posição anatômica. Vamos lá. Primeiro ligamento sempre é a cápsula, que a gente tem que lembrar. A cápsula aqui ela está tingida em laranja. Beleza? E aí a gente vai falar dos ligamentos colaterais cubitais. O ligamento colateral cubital ou ligamento colateral interno, eles vão se originar basicamente aqui da epitróclea, beleza? Vai se originar da epitróclea e ele vai ter 3 fascículos. A gente vai ter o ligamento colateral cubital anterior, um médio e um posterior. Beleza? Anterior, médio e posterior. O ligamento colateral cubital anterior, ele meio que se confunde com a própria cápsula sinovial da articulação. E ele também presta fibras para o ligamento redondo, que a gente já vai falar dele. Ele também presta fibras para a formação do ligamento redondo.
Depois, o ligamento colateral cubital médio, ele também vai ser originado da epitróclea e ele também vai prestar fibras para o ligamento redondo, se insertando aqui no ligamento redondo, e também ele vai se insertar aqui no próprio cúbito. E depois a gente vai ter esse ligamento aqui colateral cubital inferior. Beleza? A gente falou do anterior, do médio e esse aqui vai ser o posterior, no caso. Perdão. E esse aqui vai ser o ligamento cubital posterior. Esse ligamento colateral cubital posterior, ele vai prestar fibras, ele vai se fundir com esse ligamento aqui, que ele vai ser o ligamento longitudinal do cúbito. Beleza? Ele basicamente liga cúbito com cúbito. E esse ligamento colateral cubital posterior, ele vai prestar fibras para esse ligamento aqui. Ele tem um nome próprio, se eu não me engano, é ligamento de Cooper. Mas, enfim. Vamos seguindo. Ligamento colateral radial. O ligamento colateral radial, ele já vai ser também chamado de ligamento colateral externo do complexo articular do codo. E, assim como o ligamento colateral cubital, ele vai ter 3 fascículos, um anterior, um médio e um posterior. O fascículo anterior, ele também vai prestar fibras para a formação do ligamento redondo. Depois, a gente vai ter o ligamento radial médio, que ele vai se insertar aqui mesmo no rádio. Esse aqui não está se insertando no rádio, ele está no cúbito aqui. Ele vai se insertar no cúbito aqui, na própria epífise do cúbito. E aí depois a gente vai ter o ligamento radial posterior, que esse ligamento radial posterior ele vai se insertar aqui no olecrano. Seguindo, a gente vai ter os ligamentos anular e ligamento quadrado. Esse ligamento anular ou ligamento redondo do rádio, ele vai ser o ligamento que vai manter o eixo de rotação do rádio. A gente lembra aqui que o rádio ele vai articular com o cúbito na articulação radiocubital proximal. E essa articulação radiocubital proximal, ela vai ser uma trocoide. Ou seja, o rádio, a cabeça do rádio, ela vai rotacionar em relação ao cúbito, a cavidade, a escotadura radial do cúbito. E é o que acontece. Para manter o eixo de rotação do rádio, é necessário que haja esse ligamento aqui, que é o ligamento anular, ou ligamento redondo do rádio, que ele vai justamente dar a volta na cabeça do rádio e vai manter ele aí grudadinho na escotadura radial do cúbito. É por isso a importância dele, beleza? Porque ele vai manter o eixo de rotação do rádio em relação ao cúbito. Outro ligamento que também vai ser importante vai ser o ligamento quadrado. Por quê? O ligamento quadrado ele vai estar dentro aqui, entre aspas, dentro do ligamento anular. Por quê? Se a gente corta esse ligamento anular, a gente vai expor o ligamento quadrado. Esse ligamento quadrado ele vai servir para limitar a amplitude de rotação do rádio em relação ao cúbito. Ou seja, ele que vai limitar os movimentos de pronossupinação do nosso antebraço. Beleza? Porque se a gente imagina que se eu rotaciono a cabeça do rádio aqui, em algum momento o ligamento quadrado vai tensionar e vai limitar a rotação. Entende? Tanto para cima quanto para baixo aqui. Então, ele vai limitar os movimentos de pronossupinação do rádio, o ligamento quadrado. E depois a gente vai ter outros meios de união, que vão ser os meios de união mais da diáfise do rádio e do cúbito. Porque a gente vai ter aqui a membrana interóssea, né? Que é um dos principais meios de união da diáfise radiocubital. E a gente vai ter um outro ligamento também, chamado ligamento oblíquo, que vai ser esse ligamento aqui, que ele vai se originar mais ou menos da transição da epífise proximal para a diáfise desses ossos e vai ligar eles aqui também, beleza? Ligamento oblíquo. Ele meio que se confunde com a própria membrana interóssea. Continuando, a gente vai ver agora a articulação radiocarpiana e radiocubital, ou a articulação da munheca, né? Complexo articular da munheca. Vamos lá. A articulação radiocarpiana vai ser o complexo articular da munheca e ela vai ser uma diartrose do tipo condylartrose. Beleza? As superfícies articulares vão ser as duas epífises distais do rádio e do cúbito, que vão formar a cavidade que vai receber esse côndilo,
E a gente vai ter o próprio côndilo, que é um côndilo formado pelos ossos da primeira fileira do carpo. Ou seja, o piciforme, o semilunar e o piramidal. Piciforme não, o escafoides, o semilunar e o piramidal, e o piciforme em cima do piramidal. Uma coisa que eu quero que vocês notem aqui é que o piciforme, como eu disse ontem, ele vai estar sempre na região palmar da mão. Beleza? O piciforme ele está acima do piramidal na região palmar. Essa aqui seria a região palmar desse indivíduo aqui. E aí essas vão ser as superfícies articulares. A epífise distal do rádio e do cúbito, que vai receber o côndilo formado pelos ossos da primeira fileira do carpo. Escafoide, semilunar e piramidal e piciforme. Depois, os meios de união, a gente vai ter cápsula. E a gente, além da cápsula, a gente vai ter ligamentos que vão como que dar a volta ao redor de toda essa articulação. Ou seja, a gente vai ter ligamento posterior, anterior, na posição anatômica, né? A gente tem a parte da palma anterior, então a gente vai ter ligamento anterior, posterior, lateral externo e lateral interno, para dar a volta aí, como que empacotar toda essa articulação da munheca. Então a gente vai ter aqui os ligamentos, ligamento radiocarpiano, palmar, e ligamento radiocarpiano dorsal na região dorsal. Depois a gente vai ter ligamento lateral interno, da parte do cúbito, né, da epífise distal do cúbito, se ligando aos ossos da cara interna aqui do carpo. No caso, o piciforme. E depois o ligamento lateral externo, que daí o ligamento lateral externo ele vai se originar da epífise distal do rádio e vai se insertar na parte dos ossos dessa região do carpo, que seriam o escafoides e o ganchoso. Seguindo, agora a gente vai ter os ossos e as articulações da mão. A gente já viu ossos da mão, mas só dando uma relembrada, a gente vai ter os ossos da primeira fileira do carpo, que eles vão ser os ossos que vão formar o côndilo da munheca, o escafoides, o semilunar, o piramidal. Acima do piramidal, na região palmar, tem o piciforme. Os ossos da segunda fileira do carpo vão ser o trapézio, o trapezoide, o grande e o ganchoso. Depois a gente tem os ossos do metacarpo, que vai ser do primeiro ao quinto, e depois as falanges, que os dedos comuns vão ter 3 falanges, proximal, medial e distal, e o polegar vai ter só proximal e distal. Quais vão ser as articulações desses ossos aqui? Basicamente, gente, todas essas articulações... Deixa eu desenhar aqui que talvez fique mais fácil. Todas as articulações dessa região da mão aqui, ó, vão ser todas diartroses do tipo artróide. Por quê? Porque os ossos da região do carpo são ossos cuboides. Eles têm formato de cubo. Ou seja, se eu pego um cubo e vou articular com outro cubo, eu vou ter duas superfícies retas articulando entre si. Ou seja, eu só vou ter deslizamento entre esses cubos. E mesmo se eu colocar outros cubos ao redor, eles também vão ser superfícies planas articulando entre si. Ou seja, a maioria das articulações dessa região aqui são todas diartroses do tipo artróide. Por quê? Vão ser só ossos planos, superfícies planas deslizando entre si, artróides. E quais são essas articulações? Vamos nomear elas aqui. As articulações dos ossos do carpo entre si são as articulações intercarpianas. São todas diartroses do tipo artróide. As articulações dos ossos do carpo com o metacarpo são superfícies planas articulando entre si. São a maioria diartroses do tipo artróide. Existe uma exceção, que é essa exceção aqui, ó, que eu já vou falar daqui a pouco, que é a articulação do trapézio com o primeiro metacarpiano. Só que todas essas outras articulações aqui, ó, dos dedos comuns, dos metacarpos comuns, com os carpos, são todas diartroses do tipo artróide também. E vocês percebam aqui também que os ossos do metacarpo, eles também se encostam entre si, nessas regiões aqui, ó. Essa encostada que eles dão aqui também só faz deslizamento entre si. Ou seja, também são diartroses do tipo artróide. Beleza? Ou seja, as articulações intercarpianas, todas diartroses do tipo artróide. Só faz deslizamento. As articulações do carpo com o metacarpo, as articulações carpo-metacarpianas, perdão.
As articulações carpo-metacarpianas são também de artrose do tipo artroide. E as articulações intermetacarpianas também são todas de artrose do tipo artroide. Só faz deslizamento. Agora, qual que é essa exceção aqui que eu falei? Essa exceção aqui vai ser dessa articulação aqui, ó. Da articulação do trapézio com o primeiro metacarpiano. Por quê? Porque esse aqui é o metacarpiano do polegar. E o metacarpiano do polegar, ele é especial. Por quê? O polegar é o único dedo da mão que faz a oposição. Beleza? E para fazer o movimento de oposição do polegar, eu não tenho que mexer o meu polegar. Eu tenho que mexer o meu metacarpiano. O meu primeiro metacarpiano. Dessa forma, por exemplo, se eu anulo completamente o meu polegar aqui, eu ainda consigo fazer o movimento de oposição do polegar. Ou pelo menos simular o movimento de oposição do polegar. Por quê? Porque o movimento de oposição do polegar, ele movimenta aqui, ó. Esse aqui é o meu primeiro metacarpiano, beleza? Esse aqui é o tamanho dele, mais ou menos. Essa aqui seria a articulação trapézio-metacarpiana. E é ela que está fazendo esse movimento aqui, ó, de flexão e extensão, e ela também consegue fazer a lateralização. Mesmo se eu anular o meu polegar aqui, eu ainda consigo fazer flexão, extensão e lateralização. Logo, essa articulação aqui, ela vai ser um encaixe recíproco. Porque esse encaixe recíproco é o que vai permitir a flexão, extensão e a lateralização que possibilita a oposição do meu polegar. Logo, essa articulação aqui, que é a trapézio metacarpiana, vai ser um encaixe recíproco. Todas as outras articulações que eu falei antes, todas essas aqui, as intercarpianas, as carpometacarpianas e as intermetacarpianas, também vão ser todas articulações de artrose do tipo artroide. Essa aqui é a única que é uma de artrose do tipo encaixe recíproco. Aí, seguindo, a gente vai ter aqui o conceito do túnel carpiano. Túnel carpiano, gente, é o seguinte, o túnel carpiano é algo que basicamente vão perguntar nos 3 parciais e pode perguntar no final também. É algo que vocês têm que ter bem claro na mente de vocês, beleza? E é algo que, inclusive, se cobra no prático também. Pode ser cobrado no prático. Só que é muito simples. O túnel carpiano, ele vai ter basicamente um piso e um teto. Beleza? Se eu faço um corte transverso aqui na minha mão, eu posso desenhar um túnel carpiano. Eu vou ter o piso do meu túnel carpiano, vão ser ossos, que vão ser os próprios ossos do carpo, beleza? Os próprios ossos do carpo, tanto a primeira quanto a segunda fileira, vai ser o piso do meu túnel carpiano. E, inclusive, as laterais do meu túnel carpiano também vão ser os ossos do carpo, só que os ossinhos que tem essa proeminência aqui, nas partes laterais. Por exemplo, aqui a gente tem o grande, né? A gente tem o escafoides, que ele vai ter uma apófise escafoides. A gente tem o próprio piciforme, que ele é um pouquinho elevado, e o gancho do ganchoso, que também faz uma elevaçãozinha. Ou seja, os ossos do carpo laterais, eles têm algumas estruturinhas que fazem uma elevação nas partes laterais. E essa elevaçãozinha vai formar a parte lateral aqui do meu túnel carpiano. E o teto, ou seja, tanto o piso quanto as paredes do meu túnel carpiano são os ossos do carpo. E o teto dos meus ossos do carpo, vai ser o ligamento transverso do carpo. Beleza? Aqui vai ser o ligamento transverso do carpo, formando assim esse espaço aqui, ó. Esse espaço aqui é o chamado túnel carpiano. Por esse túnel vão passar 10 elementos, beleza? O túnel da mão vai passar 10 coisas aí, 10 elementos. A gente vai ter 9 tendões dos flexores dos dedos e um nervo. Então, vou desenhar aqui o tendão em vermelhinho. A gente vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. A gente vai ter 9 tendões dos flexores dos dedos e um nervo que eu vou desenhar aqui em amarelo. Beleza? Esse aqui vão ser os limites e o conteúdo do túnel carpiano. Beleza? 9 tendões dos flexores dos dedos. Por quê? Porque quando a gente for ver músculo, vocês vão ver que, assim, ó, os nossos dedos comuns, eles precisam de 2 flexores.
Porque o flexor superficial dos dedos, ele vai vir aqui e vai encaixar aqui o tendão dele. Esse é o superficial. O profundo, ele vai encaixar na falange distal. Ou seja, o superficial encaixa na falange média e o profundo encaixa na falange distal. Ou seja, cada dedo comum meu precisa de 2 tendões de flexores dos dedos, um superficial e um profundo. Se eu somo todos os meus 4 dedos comuns, vão completar 8 tendões. Só que o meu polegar, ele só precisa de um tendão do flexor, porque ele não tem falange, ele só tem falange proximal e distal. Ou seja, ele só vai precisar de um flexor para falange distal, completando 9 tendões. Beleza? E aí vai passar mais um nervo, que vai ser o nervo mediano. Esse vai ser o conteúdo do túnel carpiano. Retomando aqui a figura, aqui eu tenho o piso, né, e as paredes, que vão ser os próprios ossos do carpo, e o teto vai ser o ligamento transverso do carpo, que vai delimitar esse espaço chamado túnel carpiano, que por ele vão passar 9 tendões dos flexores dos dedos, 4 superficiais, 4 profundos e o flexor do polegar, e um nervo que é o nervo mediano, completando assim 10 elementos. O que acontece? Por que esse túnel carpiano é muito importante? Porque justamente passa um nervo aí. E, por exemplo, quando a gente tem uma tendinite, por exemplo, existe uma patologia chamada de síndrome do túnel carpiano. Essa síndrome do túnel carpiano pode ser também chamada de síndrome do pianista ou síndrome do tenista. Por quê? Porque tanto o pianista quanto o tenista, eles usam muito os flexores dos dedos. E aí, usando muito, excessivamente, cronicamente, os flexores dos dedos, pode-se estabelecer uma tendinite, que seria uma inflamação dos tendões. Essa inflamação dos tendões, ela vai não só inutilizar aquele tendão, né, vai causar dor ao movimentar aquele tendão, só que ela também vai gerar edema, ou seja, que seria o excesso de água, esse tendão vai inchar. Como esses tendões incham e esse espaço é muito limitado, ele vai começar a pressionar o nervo. Pressionando o nervo mediano, que passa aí no túnel carpiano, você vai inutilizar até o nervo também. Como esse nervo mediano ele tem duas funções, motora e sensitiva, ele vai causar uma parálise do nervo mediano, essa síndrome do túnel carpiano causa uma parálise motora e causa muita dor. Ou seja, além de inutilizar a mão, ainda dói por cima. Então, essa seria a síndrome do túnel carpiano. Seria a compressão do nervo mediano pelos tendões que passam por aí. Resultantes de uma tendinite, por exemplo, por pianistas ou por tenistas ou gente que usa o mouse muito tempo também, dá para ter síndrome do túnel carpiano. Pelvis óssea, a gente vai ver pelvimetria, tá, gente? Já expliquei de osso coxal para vocês. Agora eu vou explicar só de pelvimetria. Vamos lá, a pelvis óssea, ela vai estar formada por 3 ossos, basicamente. A gente tem o osso sacro e os 2 coxais. Dá para considerar também o cóccix, como outro osso, né, independente. Mas, geralmente, a galera considera o cóccix parte do sacro. E tá, vai estar formada por 3 ossos, 2 coxais e um sacro, formando assim 3 articulações. A gente vai ter a articulação sacroiliaca, que ela vai ser uma anfiartrose, uma diartroanfiartrose. A gente vai ter a articulação sacrococcígea, que é do sacro com o cóccix, que também vai ser uma diartroanfiartrose. E depois a gente vai ter a sínfise púbica, que é a união dos 2 pubis, que também vai ser uma diartroanfiartrose. Beleza? E essas articulações aqui, elas vão formar a pelvis óssea. A pelvis óssea é muito importante, por quê? Porque a pelvis ela é uma das poucas estruturas ósseas no corpo que dá para diferenciar entre um homem e uma mulher. Se eu tenho uma pelvis de um homem que só tem osso puro, dá para diferenciar se é uma pelvis de um homem ou uma pelvis de uma mulher. Justamente por quê? Porque a mulher ela precisa parir quando ela está grávida, ou seja, o bebê ela tem que passar pelo canal do parto. E para o bebê passar pelo canal do parto, no caso das mulheres, né, as mulheres elas vão ter uma pelvis mais ampla, mais larga do que os homens. Como os homens não precisam parir nem nada, a nossa pelvis já é um pouco mais estreita, porque só precisa caber os nossos órgãos normais aí. A mulher tem que caber os órgãos dela e tem que dar espaço ainda suficiente para sair um bebê, de maneira natural.
Então, é por isso que a pelvis da mulher, ela é um pouquinho mais... Ela é um pouco achatada no sentido, no diâmetro antero-posterior, só que ela é bem mais larga no sentido lateral-lateral, entende? E a pelvis masculina, ela é mais arredondada. E aí o que acontece? A gente tem o conceito dos diâmetros da pelvis. Os diâmetros da pelvis são medições que são muito importantes na mulher. Justamente para, por exemplo, quando a mulher está grávida, ela vai no obstetra, e o obstetra, ele tem certos exames de toque que dá para saber, dá para medir os diâmetros da pelvis da mulher, para averiguar se ela é capaz de gerar um parto normal aí de maneira natural. Beleza? Ou se ela é incapaz de gerar um parto normal e daí teria que fazer cesárea. Para saber disso, tem que fazer os toques, né? E tem que medir os diâmetros, principalmente o diâmetro pubococcígeo, perdão, está escrito errado aqui, é pubococcígeo, ou seja, entre o pubis e o cox, que é um dos diâmetros mais importantes, que ele não pode ser menor que 9,5 centímetros. Por quê? A gente vê em obstetrícia que a cabeça do bebê geralmente tem 10 centímetros de diâmetro. Ou seja, o espaço necessário para passar o bebê, a cabeça dele é o maior diâmetro do bebê, né? Tem que ser um espaço de 10 centímetros. Só que por que esse diâmetro pubococcígeo não pode ser menor que 9,5? Por que não tem que ser diretamente 10 centímetros? Porque na hora do parto, pela ação hormonal dos hormônios, existe uma subluxação do cóccix, da articulação sacrococcígea. E meio que o cóccix ele vai um pouquinho para trás e ele dá um meio centímetro a mais ali para completar os 10 centímetros mínimos aí para passar a cabeça do bebê. Então é por causa disso. É por isso que o diâmetro pubococcígeo não pode ser menor que 9,5. Porque daí na hora do parto, pela ação hormonal, dá uma subluxaçãozinha ainda e ganha um meio centímetro a mais. Completa os 10 centímetros e aí consegue passar o bebê. Agora, existe um outro diâmetro que é o biespinal, entre as duas espinas ciáticas ou isquiáticas. E esse diâmetro biespinal, ele não pode ser menor que 10,5. Se ele for menor que 10,5, é impossível a mulher fazer um parto normal. Assim como, se o diâmetro pubococcígeo da mulher for menor que 9,5, é impossível ela fazer um parto normal. Aí tem que ser cesárea obrigatoriamente. Depois, a gente tem os ligamentos da pelvis aqui, da pelvis óssea. Matheus, posso, antes de Oi? começar aí, posso fazer uma pergunta lá, voltando no anterior? Uhum. Essa não pode ser menor que 9,5. Uhum. Ah, tá, menor que 9,5 de um lado e 10,5 do outro, não entendi. Sim, é o vermelhinho aqui. Esse vermelhinho não pode ser menor que 9,5. E esse aqui, o azul, não pode ser menor que 10,5. Tá, uma vertical, outra na horizontal, né? Entendi. Sim, exatamente. Entendi. Beleza, tranquilo. Beleza. Aí vamos seguindo aqui a articulação sacroilíaca. A articulação sacroilíaca vai ser a articulação do osso sacro com o íleo e vai ser uma anfiartrose do tipo diartroanfiartrose. Beleza? Porque, como a gente falou ontem, ela vai ter os dois ossos, eles não são retos, eles vão ter mais ou menos um espacinho articular entre eles. E aí chamaram isso de diartroanfiartrose. Que ela vai estar formada, como toda anfiartrose, por cartílago fibroso, não é cartílago hialino. Beleza? E ela tem movimentos quase que limitados, quase que imperceptíveis. E esses movimentos são movimentos de nutação e contranutação. É como se, imagina que o sacro está aqui, você tem os dois íleos e você tem o sacro, e é como se o sacro ele fosse um pouquinho para trás e um pouquinho para frente, em relação ao íleo. Esse movimento, que é quase imperceptível, é o movimento de nutação e contranutação. Imagina como se o cóccix aqui, com a pontinha do sacro, ele se aproximasse um pouquinho do pubis e afastasse um pouquinho. Seria nutação e contranutação. E depois a gente vai ter os ligamentos. Os ligamentos da articulação sacroilíaca, a gente tem o ligamento sacroilíaco anterior, que ele vai estar na cara anterior aqui, e ligamento sacroilíaco posterior. Beleza? Anfiartrose, gente, não vai ter cápsula sinovial, tá? Anfiartroses, como elas não são de artrose, as anfiartroses não têm cápsula sinovial, elas só vão ter o cartílago fibroso mesmo e os próprios ligamentos.
Ou seja, nessa articulação sacroiliaca, a gente vai ter o cartílago fibroso e os ligamentos sacroiliaco anterior e sacroiliaco posterior, que vão ser esses aqui, ó. E outro que é o ligamento iliolumbar, que vai ligar a asa do ilho com a última vértebra lumbar, L5. Depois a gente vai ter uns outros ligamentos aqui, que eles vão ser importantes, que vai ser o ligamento sacroespinoso, que vai ligar o sacro com a espina ciática, ou espina isquiática, e a gente vai ter o ligamento sacrotuberoso, que vai ligar o sacro à tuberosidade isquiática. Esses dois ligamentos, juntos com a escotadura ciática maior e menor, vão delimitar os agorreiros ciáticos maior e menor. Beleza? A gente vê aqui, ó, essa aqui é a escotadura ciática maior do coxal. Essa aqui é a escotadura ciática menor do coxal. Juntando essas escotaduras com esses ligamentos aqui, vão formar o agorreiro ciático maior e o agorreiro ciático menor, que dá para observar menor aqui de uma posição mais inclinada da pelvis. Esse aqui seria o agorreiro ciático maior e esse aqui é o agorreiro ciático menor. Entende? Escotadura ciática maior forma o agorreiro ciático maior. Escotadura ciática menor forma o agorreiro ciático menor. Por esses agorreiros ciáticos maior e menor, vão passar elementos anatômicos importantíssimos que você já tem que saber desde agora para esse parcial, que é, principalmente no agorreiro ciático maior. No agorreiro ciático maior, deixa eu ver se eu não perdi de falar nenhuma outra coisa. Fora isso, gente, a gente vai ter o ligamento inguinal, que ele não vai ser um ligamento que ele vai servir para sustento mecânico, ele vai ser mais um ligamento que vai servir para sustento de órgãos aí. Beleza? O ligamento inguinal ele vai se originar da espina ilíaca anterosuperior e vai se insertar no tubérculo do pubis. Agora, voltando ao agorreiro ciático, vocês vão ter que saber quais são os elementos que passam aí no agorreiro ciático maior e menor, principalmente do maior, que ele é mais importante. No agorreiro ciático maior, por ele, vai passar um músculo chamado músculo piramidal, porque ele vai ter formato de pirâmide. Esse músculo piramidal, ele se origina do sacro e se inserta no trocânter maior do fêmur. É um dos músculos da região glútea. O que acontece? Quando esse músculo piramidal passa nesse agorreiro ciático maior, ele vai passar no meio do agorreiro. E aí ele vai delimitar dois espaços aí já dentro do agorreiro ciático maior. Um espaço acima do músculo piramidal e um abaixo do músculo piramidal. Ou seja, espaço suprapiramidal e infrapiramidal. Tudo isso ainda dentro do agorreiro ciático maior. Pelo espaço suprapiramidal, acima do músculo piramidal, vão passar as artérias e nervos glúteos superiores. Entende? Ou seja, acima do piramidal, no agorreiro suprapiramidal, artéria e nervos glúteos superiores. Abaixo do músculo piramidal, vão passar artérias e nervos glúteos inferiores. Beleza? Acima passa glúteo superior, abaixo passa glúteo inferior. E também, abaixo do músculo piramidal, vai passar o nervo ciático maior, que é o maior nervo do corpo humano, que ele vai se originar nessa região e ele vai percorrer todo o nosso membro inferior até chegar na ponta do dedo. Entende? Ou seja, o agorreiro ciático maior é de longe o mais importante entre o maior e o menor, né? Porque vai passar o músculo piramidal, separando ele em dois espaços, suprapiramidal e infrapiramidal. No espaço suprapiramidal passa artéria e nervo glúteo superior. No espaço infrapiramidal passa artéria e nervo glúteo inferior e o nervo ciático maior. Depois, no agorreiro ciático menor, a gente vai ter a passagem do músculo obturador interno, que ele vai se originar da cara interna da membrana obturatriz e vai passar por aqui pelo agorreiro ciático menor. Se passa o músculo, vai passar o nervo também do obturador interno. E também vai passar por aqui as artérias e nervos pudendos. Beleza? Que essas artérias e nervos pudendos aqui, tudo que tem... Quando a gente está estudando anatomia, a gente tem que ver o sentido das palavras. Inclusive, eu recomendo que vocês tenham ou pesquisem o significado etimológico das palavras, beleza? Um dicionário etimológico. Pudendo quer dizer pudor. Pudor relacionado à sexualidade. Por quê? As artérias e nervos pudendos, elas vão oferecer a irrigação e a inervação dos órgãos sexuais. Beleza? Tanto no homem quanto na mulher. E essas artérias e nervos, eles vão passar aqui também pelo agorreiro ciático menor. Continuando, agora a gente vai ver a articulação da cadeira. Vamos ver quanto tempo de aula deu? A gente deu quase uma horinha de aula, gente. Vocês querem dar uma pausa? Deixa eu ver quanto falta. A gente está quase terminando, na real.
Vocês querem fazer uma pausa ou vocês querem terminar? Eu acho que a gente nem chega em 2 horas de aula hoje. O que vocês acham? Pode ser, para mim pode dar uma pausinha aí rápida. Pode ser? Beleza. Pode, a gente volta às 3h10, 3h15. Tranquilo. Às 3h15 a gente volta. Dá uns 10 minutinhos de pausa e daí a gente continua depois. Beleza. Beleza? Beleza. Beleza, então.